Olá, hoje nós vamos conversar sobre TDL. O que é TDL? Transtorno do desenvolvimento de linguagem. Vamos entender um pouco mais sobre esse transtorno, sobre as características, sobre o diagnóstico, enfim, tudo que você precisa saber sobre TDL? Vem comigo. Já chegue nesse vídeo deixando o seu like para que esse conteúdo chegue para mais pessoas que precisam dele. Aproveite também para se inscrever aqui, caso não seja inscrito, e me acompanhe também lá no @Dicas da Fono no Instagram. Tô sempre passando muitas dicas e vou adorar ter você comigo por lá também. Bom, vamos conversar um pouquinho sobre o TDL. O que é esse transtorno do desenvolvimento de linguagem? É quando uma criança apresenta muita dificuldade para se desenvolver em 2 ou mais subsistemas de linguagem, sem nada que justifique essa dificuldade. Então vamos entender. Uma criança diagnosticada com autismo, ela não pode ter TDL. Por quê? Porque o autismo já é um quadro que pressupõe uma dificuldade de linguagem, ou seja, ela tem sim dificuldades no desenvolvimento de linguagem que já são inerentes ao quadro do autismo, que já fazem parte daquele transtorno. Da mesma forma, uma criança, por exemplo, com síndrome de Down, nós sabemos que ela vai ter um atraso no desenvolvimento de linguagem que é característico da síndrome de Down. Então, o TDL, ele vai ser um distúrbio, um transtorno no desenvolvimento de linguagem sem um quadro maior que justifique essa dificuldade. Então, é aquela criança que não é autista, que não tem uma síndrome, que não tem paralisia cerebral, que não tem nenhum quadro, nenhum diagnóstico maior que justifique as dificuldades de linguagem, mas mesmo assim, ela tem dificuldade em 2 ou mais subsistemas de linguagem. Paula, mas o que são esses tais subsistemas de linguagem? Fiquei confusa, não entendi. Calma que eu vou te explicar de uma forma muito simples agora. Existem 4 principais subsistemas de linguagem que fazem parte desse desenvolvimento. O primeiro deles se chama pragmática. O que é a habilidade pragmática? É a criança ter iniciativa de comunicação. Então, ela chamar o outro, ela chamar a atenção do outro, mesmo que não seja por meio da fala, ela apontar para algo que ela quer. E mais do que ter iniciativa, é ela se comunicar dentro de um contexto adequado. Então, por exemplo, ela diz água quando ela está com sede, quando ela quer beber água, ou quando ela viu uma jarra ou um copo de água, quando aquilo faz sentido ali na comunicação. Diferente, por exemplo, se ela ouviu uma palavra aleatória num desenho, por exemplo, bota, e aí ela fica repetindo a palavra bota o dia todo, sem ver nenhuma bota, sem colocar nenhuma bota no pé, fica aquela repetição incessante de uma palavra que não condiz com o contexto. Isso seria um desvio da pragmática, isso seria um problema. Então, a pragmática é a capacidade que a criança tem de iniciar a comunicação e se comunicar dentro de um contexto adequado. É a motivação que aquela criança encontra para se comunicar com o outro. Um segundo subsistema de linguagem é o que nós chamamos de semântica. O desenvolvimento semântico tem a ver com vocabulário e compreensão, ou seja, é a habilidade que a criança tem para aprender palavras novas e entender o significado dessas palavras, o que elas significam, tá? Esse é o desenvolvimento semântico. Um terceiro subsistema de linguagem é a fonologia, ou seja, é a habilidade que a criança tem de entender, de compreender e produzir os diferentes sons da fala. Ela conseguir fazer o mamamá, o papapá, e ela produzir corretamente esses sons. Esse desenvolvimento fonológico acontece até os 5 anos, e aí em cada idade nós vamos esperar que a criança consiga produzir corretamente determinados sons da fala, mas a fonologia é isso, é a capacidade dela perceber os sons, a diferença entre os sons e produzir corretamente esses sons quando ela vai falar. E um quarto subsistema de linguagem seria a morfossintaxe, ou seja, é a habilidade que a criança tem de elaborar pequenas frases. A sintaxe é você conseguir colocar as palavras em ordem dentro de uma frase, falando assim a grosso modo, e utilizar cada classe de palavra de forma adequada. Ou seja, morfo tem a ver com a classe de palavras. Se a palavra é um substantivo, se ela é um verbo, se ela é um adjetivo. E a sintaxe tem a ver com a ordem dessas palavras dentro de uma frase.
Cada língua vai ter essa sintaxe de uma forma diferente. Então, no desenvolvimento morfossintático da criança, ela vai aprendendo a colocar cada palavra, cada classe de palavra na ordem correta para se comunicar, de acordo com os modelos que ela recebe no dia a dia, nas interações dela. Portanto, um bom desenvolvimento de linguagem pressupõe o quê? Que a criança inicie comunicação, que ela tenha motivação para se comunicar e se comunique dentro de um contexto adequado com o desenvolvimento da pragmática, que ela utilize as palavras, o vocabulário, com consciência do significado dessas palavras, então que ela aprenda cada vez mais novas palavras, ela consiga também desenvolver a fonologia, ou seja, a compreensão das características dos sons da fala e a produção correta desses sons, de acordo com o que é esperado para a idade dela, e que ela consiga também, com o passar do tempo, usar classes de palavras de forma adequada para construir frases numa sequência correta, que nós costumamos utilizar no dia a dia normalmente. Verbos, substantivos, adjetivos, todos colocados na ordem correta dentro das frases e daquilo que ela for se expressar. Quando a criança tem muita dificuldade em 2 ou mais desses subsistemas que eu acabei de explicar aqui para vocês, e essa dificuldade persiste mesmo quando ela recebe intervenção, ou seja, ela evolui, mas ela evolui muito lentamente, e ela não tem nenhum quadro maior que justifique essa dificuldade em 2 ou mais subsistemas de linguagem, é que nós chamamos de TDL, transtorno do desenvolvimento de linguagem. Pensando de forma prática, crianças com dificuldade de compreensão, que não se comunicam por meio de gestos, ou não tendem a imitar o que a outra pessoa está fazendo até os 2 anos de idade, com muita dificuldade para evoluir nesse sentido, de forma que com 3 anos a linguagem dela ainda está muito aquém do esperado. Ela começa a se desenvolver um pouco melhor lá por volta dos 4 anos, que começa a falar um pouquinho mais, a construir pequenas frases, e aí lá por volta dos 5 anos é que a gente realmente fecha um diagnóstico de TDL. Então é isso que traz muita angústia muitas vezes para os pais, porque não é simples de fechar o diagnóstico assim. A gente, para dizer que uma criança é TDL, ela precisa ter 5 anos de idade, pelo menos. Precisa ter dificuldade em 2 ou mais subsistemas de linguagem, que foi o que eu expliquei para vocês aqui agora, e precisa ter passado por intervenção para a gente chegar nessa conclusão. Ou seja, é uma criança que está recebendo tratamento ali desde muito pequena, 1 ano e meio, 2 anos, persiste com uma dificuldade de linguagem até os 3, 4 anos, quando ela começa a se desenvolver um pouquinho melhor, mas chega aos 5 anos ainda com muita dificuldade, apesar de ter recebido intervenção e ter evoluído. Ai, Paula, eu tenho um filho de 3, 4 ou 5 anos que tem dificuldade nessa questão da linguagem que você colocou aqui pra mim, e eu acho que ele é TDL, então, mas ele nunca passou por fono, ele nunca passou por nenhum tipo de profissional para tratar. Então, já não teria como fechar esse diagnóstico de forma tão assertiva. Essa criança precisaria passar por avaliação, passar por um tempo de intervenção para ver como ela evolui, para aí sim se chegar à conclusão de que ela tem um transtorno do desenvolvimento de linguagem, o TDL. Lembrando mais uma vez que se o seu filho, a sua criança, tem alguma condição biomédica que justifique dificuldade de linguagem, ela não tem TDL. Então, uma criança com paralisia cerebral, com alguma síndrome, com perda auditiva, enfim, com autismo, com qualquer questão que já pressuponha uma dificuldade de linguagem, é um outro quadro, é diferente, tá? O TDL vai ser um distúrbio mais específico de linguagem. Inclusive, ele tinha esse nome antes. Antigamente, não se falava TDL, se falava DEL, distúrbio específico de linguagem. Mas essa terminologia teve que mudar, porque no distúrbio específico de linguagem não era aceita nenhuma comorbidade, ou seja, a criança tinha que ter única e exclusivamente uma dificuldade de linguagem sem nada associado. Já no TDL, ela pode ter outras questões associadas, desde que essas questões não justifiquem um distúrbio de linguagem. Então, quadros, como eu falei para vocês, autismo, síndromes, perda auditiva, que já pressupõem que a criança vai ter dificuldade, ela vai ter um transtorno de linguagem, mas não no desenvolvimento de linguagem. Ela vai ter o TL, transtorno de linguagem, decorrente desse quadro maior. A criança que não tem um quadro maior que justifique vai ter o TDL, que é um transtorno no desenvolvimento de linguagem. Ficou claro?
Se tem uma criança aí com dificuldade em qualquer um desses subsistemas no desenvolvimento de linguagem, você precisa buscar ajuda para ela. E essa ajuda seria com uma avaliação fonoaudiológica e o tratamento adequado de acordo com os achados dessa avaliação. Se você deseja fazer isso de forma online, aí mesmo da sua casa, hoje já é possível fazer isso por teleconsulta e eu tenho uma equipe super preparada para te atender pela Mais Fono. É só você acessar www.maisfono.com.br para você saber todos os detalhes e você pode agendar uma consulta com fonoaudióloga especialista por lá, ok? Me conta aqui embaixo se eu conseguir te explicar o que é o TDL, se você conseguiu entender, se ficou alguma dúvida, se tem algo mais que você deseja saber. Coloca aqui que eu vou responder para você e sugira também outros conteúdos que você gostaria de ver aqui no canal, que eu vou gravar com o maior carinho do mundo. Ah, me segue também lá no Instagram, @dicasdafono, que eu vou adorar ter você por lá. Um beijo e até o próximo vídeo.